Bom dia a todos e todas, bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, YouTube ok, Facebook ok, bom dia pessoal do Spotify, logo depois essa aula será carregada lá também. Eu estou aqui, a Irene também, a mãozinha dela. Bom dia, gente. Estamos ao vivo para mais uma transmissão da nossa escola Teologia Pé no Chão. Teologia Pé no Chão é um canal voltado a divulgar e esclarecer temas teológicos, tudo oferecido gratuitamente, as transmissões, as aulas, as dúvidas, o material didático, tudo é colocado à disposição de quem quiser. Eu sempre digo que a teologia é um assunto público, é um saber que é dado à humanidade, no caso da teologia cristã, uma teologia a partir de Jesus Cristo e dos apóstolos, e, além disso, é também um assunto público porque os cristãos no Brasil ocupam um espaço considerável na sociedade e, por último, nos últimos tempos também na política, e é justo que a sociedade saiba em que creem os cristãos. Ou seja, a teologia deixa de ser um assunto privativo, um assunto apenas para iniciados ou para religiosos, um tema de convento, um tema de igreja, para ser um tema da rua, por isso, pé no chão. Peço a todos vocês que estão aí, que compartilhem, curtam. Nosso canal chegou a 1.230 inscritos, o que é uma grande vitória para um canal de teologia e de aulas longas, temas complexos e aulas longas, cursos longos, né? Então eu estou muito satisfeito com o apoio que o canal tem recebido. E também no Facebook, né? Milhares de seguidores e o material sendo divulgado por meio de vocês, né? Para seus contatos. Podem aproveitar para fazer isso agora, tanto no YouTube como no Facebook. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Muitas pessoas assistem a aula, mas não se inscrevem. Para se inscrever, basta ter uma conta no Google, e hoje todo mundo tem, né? Porque todo mundo tem um celular, tem uma conta Google, um Gmail, alguma coisa assim. E se você já é inscrito, você pode também divulgar para os seus amigos e pessoas que você julgue interessados. Bom, feito esse plim-plim, essa propagandinha, nós estamos fazendo uma transmissão por semana, que ocorre agora aos domingos, às 10 horas, e o curso se chama Teologia do Amor. Esse curso atende uma necessidade de estudar e refletir sobre o amor como tema central da vida humana, um tema central da filosofia, um tema central das religiões e, por último, também e principalmente por ser um tema central da fé cristã. É impossível falar da fé cristã sem falar de amor, e é praticamente impossível falar de amor sem falar de Jesus Cristo e do Deus revelado por Jesus Cristo. Então, a Teologia do Amor, esse curso, pretende expor a problemática do amor e depois, então, buscar nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, as respostas possíveis e as contribuições que a Bíblia e a teologia cristã podem dar para esclarecer, melhorar nosso conhecimento, nossa prática a respeito do amor. O que nós temos feito até agora? Eu fiz 6 aulas de problematização. Na primeira aula eu apresentei o tema e seus problemas, depois eu abordei o tema do amor nas religiões, depois o tema do amor nas mitologias, depois o tema do amor na filosofia, tanto na filosofia clássica, antiga, como na filosofia moderna, contemporânea. E, por último, uma aula sobre o amor e psicologia, para mostrar a centralidade do amor na psique humana, na formação do ser humano.
E na aula passada, na aula 7, eu comecei propriamente a nossa viagem teológica. O que nós fizemos na aula passada? Eu apresentei o vocabulário, o campo semântico, o campo dos sentidos, das palavras que o Antigo Testamento usa para falar sobre amor. Então nós falamos sobre amor, falamos sobre compaixão, misericórdia, bondade e graça, e é possível que uma ou outra palavra ainda apareça aí durante os nossos estudos. E hoje, então, aula 8, plim plim, 2 pontos, vou apresentar a aula 8, a aula de hoje. A aula de hoje poderia ser chamada a Gênese do Amor. Eu quero tratar da criação, da criação não, do Criador, da criação e da criatura. E mostrar como o amor é parte central deste evento, né? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, eu estou programando 4 aulas para a teologia do amor no Antigo Testamento, o amor no Antigo Testamento. Na próxima aula eu vou mostrar as tragédias humanas, como que o ser humano problematizou o problema do amor, problematizou o problema é boa, né? Distorceu suas relações de amor. Eu acredito que o Antigo Testamento tem uma resposta original para isso, que na teologia nós chamamos de queda e rupturas, né? Então, se o amor é relação, o pecado é rupturas, né? E essas rupturas distorcem profundamente as relações de amor. E então o Antigo Testamento será rico de exemplos destas consequências. Daqui 2 semanas, então, na aula 10, eu pretendo falar sobre os mandamentos e garantias, ou seja, como que a religião do Antigo Testamento, enfrentando o problema do desamor, né, provê mandamentos para controlar a desorganização do ser humano, né, as desordens, as distorções do ser humano, as perversões, tanto no sentido perversão, tanto no sentido comum, como também no sentido teológico, né? E por último, na aula 11, espero que seja assim, né? Ninguém garante, nem eu, né? Espero que seja assim. Na aula 11 eu quero mostrar a última etapa da revelação do amor de Deus no Antigo Testamento, que é quando o povo, apesar dos mandamentos de Deus, se desvia completamente dos mandamentos de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento é completamente quebrado, né? É completamente desobedecido, desacatado, né? E Deus, então, toma o seu último passo de amor no Antigo Testamento, que é o amor da misericórdia, o amor que não depende mais das atitudes do ser humano, é o amor gratuito, o amor que transcende qualquer reação ou atitude do ser humano. E isso, então, vai nos preparar para entrar no clímax do amor, né, que é o Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. Então esse é mais ou menos o mapa das próximas aulas, né? Isso deve abranger o que? O mês de maio, né? Por falar em mês de maio, mês das noivas, mês do amor, mês dos casamentos, né? Eu estou preparando um curso, um pequeno curso, que será ministrado nas sextas-feiras, provavelmente começando aí em meados de maio, um curso que deve abordar aí 4 aulas, né? Para um curso, como é que se chama isso? Um curso... de veraneio. Um curso opcional, alternativo, né? Não é obrigatório, né? Mas acho que o tema vai torná-lo...
É, eu acho que o tema é vício de professor, né? Eu acho que o tema vai torná-lo obrigatório, porque o tema do livro será Cantares, Cantares de Salomão, o super cântico, o cântico sublime. Isso, não. Sexta-feira à noite, Vão ficar sexta-feira à noite, as crianças já não estão na sala, aí nós poderemos estudar então tem que ser depois o das 10 esse livro, daí. o livro de Cantares. Bom, feita então essa apresentação, eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos para então entrar no nosso tema de hoje. O tema de hoje, acho que 2 esclarecimentos eu preciso fazer. Primeiro, o método que eu estou usando para este curso é o método da teologia bíblica. O que significa o método da teologia bíblica? O que significa teologia bíblica? Teologia bíblica não significa que as outras teologias não são bíblicas. Significa que é quase que o primeiro passo teológico. É o passo que encara o texto. Encara o texto no seu contexto. Por isso que eu estou falando, por exemplo, nestas aulas de teologia do Antigo Testamento, ou seja, considerar o Antigo Testamento, passo a passo. Hoje, por exemplo, eu vou falar da teologia do amor em Gênesis. Então, quando eu faço teologia do amor em Gênesis, eu estou recortando a Bíblia, recortando o Antigo Testamento e fechando meu foco no livro de Gênesis. Por coerência, eu raramente vou sair do livro de Gênesis, a não ser para esclarecer alguma coisa, para fazer algum argumento, alguma objeção, para responder alguma questão. Mas a teologia bíblica requer que eu considere um certo limite de análise. No caso destas aulas, o limite é o Antigo Testamento. E no caso desta aula de hoje, o limite é o livro de Gênesis. Porém, na aula de hoje, eu vou romper este método, porque eu vou precisar de alguns pressupostos que transcendem a teologia bíblica. E para isso eu vou precisar de conhecimentos do Novo Testamento e também da teologia sistemática. O que significa teologia sistemática? Então, acabei de explicar, isso é uma nota, digamos, de explicação. De rodapé. É uma nota de rodapé. Para quem não digamos, estudante de teologia, pode achar estranho o que eu estou falando, mas como eu sou teimoso e eu acho que a teologia pertence a todo mundo, inclusive a todo mundo mesmo, né? Não apenas a cristãos e seminaristas e pastores, né? Eu faço questão de trazer a teologia para o chão onde você e eu pisamos, né? Então, a teologia bíblica é esta que vai olhar o texto bíblico. E para olhar o texto bíblico, não pode olhar o texto inteiro, ela tem que olhar texto a texto. Por isso se chama teologia bíblica. Não significa que as outras teologias não sejam bíblicas. Não é isso, por isso que eu estou fazendo esse esclarecimento. Significa que é a teologia que lida imediatamente com o texto. Então, para se fazer teologia, primeiro se faz exegese, depois teologia bíblica. E da teologia bíblica é que se faz as outras teologias. E quando eu falo das outras teologias, eu falo, por exemplo, de uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? É uma teologia que elabora sistemas ou temas. Então, por exemplo, a teologia sistemática ela vai trabalhar com tudo que a Bíblia diz sobre Deus. Então, ela não se importa com Gênesis, Isaías, Evangelhos e Apocalipse. Ela pega tudo que a Bíblia fala sobre Deus e compõe um sistema, o sistema teológico sobre Deus. Ou ela pega tudo que a Bíblia fala sobre Cristo, por exemplo, tanto as promessas do Antigo Testamento, como os Evangelhos, como as epístolas, e ela faz uma cristologia. Ou então ela pega tudo que a Bíblia fala sobre Espírito Santo, desde Gênesis 1, quando fala o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, até Apocalipse, quando fala o Espírito e a noiva dizem, vem. Ela não se importa com a cronologia.
Ela não se importa com a história da revelação. Ela simplesmente pega tudo, faz esse recorte, um sistema e fecha isso num conhecimento. E assim ela faz isso com a igreja, com a salvação, com o pecado, com o homem, com a escatologia. São mais ou menos aí sete grandes temas que todo manual de teologia sistemática deve ter. Então, o que eu fiz até agora? Eu expliquei para vocês o que é teologia bíblica, expliquei o que é teologia sistemática. Para a aula de hoje, o tema é tão importante para mim e para o que nós vamos estabelecer, que eu vou me obrigar a fazer alguma incorrência no Novo Testamento para buscar revelações ou informações que o Novo Testamento traz milênios depois sobre Gênesis 1. Então já é uma teologia do Novo Testamento sobre Gênesis 1. E também vou precisar da teologia sistemática, né? Não posso entrar aqui em certos temas, porque não teria tempo, né? Mas vou considerá-los como pressupostos, ou seja, vou partir do ponto que vocês todos creem nessas doutrinas sistemáticas. Quais são essas doutrinas sistemáticas? Duas, pelo menos, que eu preciso para desenvolver a aula de hoje. Uma é sobre o Deus comunitário, o Deus plural, pluripessoal, que é a Trindade. Para a gente falar sobre a Trindade, a gente deveria desenvolver um curso inteiro e vocês ainda iriam me olhar assim, explicou mais ou menos, né? Não me convenceu muito, não. Então, a Trindade é uma suprema teologia, né? Ela é discutida infinitamente, exaustivamente ao longo dos milênios da Igreja. Apesar disto, a maioria dos cristãos acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, exceto alguns grupos minoritários, em toda esta árvore cristã, desde Jesus Cristo até os dias de hoje, com as milhares de igrejas que existem, tanto igreja católica, ortodoxa, igrejas minoritárias do Oriente, protestantes, luteranos e anglicanos e todos os protestantes, como também os evangélicos, igrejas mais modernas, mais recentes na história, moderna nesse sentido, como também o pentecostalismo, neopentecostalismo, todos eles, de modo geral, acreditam que a melhor fórmula teológica para entender o que a Bíblia fala sobre Deus é a Trindade. Deus é eternamente um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo eternos. Há, evidentemente, alguns grupos teológicos cristãos minoritários, chamados unicistas, modalistas e etc., que não acreditam na Trindade. E tudo bem, né? Não vamos aqui entrar numa batalha teológica, né? É claro que os judeus, que são nossos antepassados, não acreditam na Trindade, e também é muito claro que os muçulmanos não acreditam na Trindade. Para eles, Yahvé, ou Alá, é unopessoal, né? E não tripessoal. Não tem como fechar uma questão e esclarecer todas as dúvidas sobre esta doutrina. Por isto, eu parto do princípio que todos nós aqui, por isso é um pressuposto, ou seja, um posto previamente, né, afirmado previamente, que todos nós aqui pacificamente acreditamos nesta forma teológica de Deus. Se não acreditam ou se têm dúvidas insuperáveis, paciência. Eu espero que com a minha argumentação eu abra aí um caminho para que vocês reflitam sobre a questão.
Uma outra doutrina sistemática, teológica, que a gente precisa colocar como pressuposto, ou seja, um dado de entrada, um dado que nós vamos combinar aqui, que nós cremos, e que não dá para abrir uma aula para discutir, porque a gente ficaria aqui séculos discutindo, né? Sem brincadeira, séculos discutindo esta doutrina, é a doutrina da divindade de Cristo. Né? Desde os primórdios, Jesus Cristo foi reconhecido como Deus pela igreja primitiva, adorado como Deus, louvado como Deus, colocado lado a lado com o Deus revelado no Antigo Testamento. E depois disso, a igreja discutiu todas as possibilidades de entender a pessoa de Jesus Cristo. E a fórmula teológica que prevaleceu é que Jesus Cristo é um com Deus, Filho de Deus, portanto, Deus Filho, Deus mesmo. Né? Então, é claro que há grupos cristãos que não creem na divindade de Jesus Cristo. E há grandes grupos na teologia que hoje questionam a divindade de Jesus Cristo como sendo uma construção mitológica, uma construção teológica, artificial. Paciência, teologia é para isso mesmo, é para discutir, né? Porém, a maioria absoluta dos cristãos reconhecem que Jesus Cristo era um ser único, que veio de Deus, portanto é Deus, encarnado, e que uma vez morto e ressuscitado, volta para Deus, como ele mesmo diz nos evangelhos, né? A glória que eu tinha antes contigo, e agora, Pai, glorifica o teu Filho, já o tens glorificado, e aí Cristo sobe para Deus e assenta-se à destra da majestade. Então, desde que Jesus Cristo veio, causou aquele rebuliço na teologia dos judeus. A única forma de compreendê-lo é colocá-lo em Deus. Portanto, a doutrina da Trindade. E aí o Espírito Santo, que a partir de Jesus Cristo e a partir do Pentecostes assume um protagonismo na nossa fé, não tem outro lugar a não ser a fórmula da Trindade. Portanto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E esses três são um. Estes são os pressupostos que convém ter em mente para a aula de hoje. Então, resumindo essa minha primeira fala, não fiquem assustados, não desliguem o computador, não parem agora, não pensem que vocês entraram na aula errada, curso errado. O que eu falei até agora é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Ambas as teologias, ambos os métodos são bons, são válidos, cada um tem uma finalidade diferente, né? A teologia bíblica tem suas limitações, a teologia sistemática tem suas limitações, por isso é teologia. Teologia não é ciência vinda de Deus, é ciência sobre Deus. E como é ciência, é feita por seres humanos, portanto, são precárias, né? Ninguém aqui quer ter a última palavra sobre teologia. E a outra coisa que eu falei é que, de dentro da teologia sistemática, eu vou precisar de algumas doutrinas que serão dadas aqui como pressupostas. Ou seja, eu parto do princípio que eu e vocês cremos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são o nosso único Deus e que, portanto, Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus junto com o Pai. Né? E não pretendo entrar em outras subfórmulas de dentro dessa matéria, porque se houver uma grande curiosidade nisso, aí nós teríamos que abrir um outro pequeno curso para elucidar o tema ou para caminhar nisso. Mas hoje, para esta aula, não é possível. Tudo bem até aí? Tudo bem. Alguém desistiu, ficou desesperado? Não. Tá, André, então beleza. falou, perfeito, teologia não vem de Deus, é sobre Deus. Exatamente. Isso é importante frisar também, senão dá a impressão que
cada um que vai falar essa palavra, a teologia, já é a tem sentença autoridade final, absoluta. a autoridade absoluta. Exatamente. Não, isso é muito importante, Andréia. A teologia é o nosso pensar sobre Deus. Ela tem seus limites. E isso nos obriga a todos a lidarmos com o objeto da nossa pesquisa, Deus, né, com muita humildade, né, com muita reverência, né, andando precariamente, lado a lado, ombro a ombro, como Paulo fala em final de Coríntios 13. Né? Nós vamos estudar esse texto aqui na teologia do Novo Testamento no segundo semestre. No final de Coríntios 13, Paulo, o grande Paulo, né, o grande Paulo fala: agora vemos em parte, vemos obscuramente. A gente aperta o olho e tenta ver, mas as luzes ainda são foscas, né? são obscuras. Né? E a gente tenta ver, mas esperamos que um dia vejamos claramente. Ora, se o grande Paulo, né? O grande teólogo Paulo, o grande teólogo da igreja primitiva, canônico, né? Fala que viu parcialmente, aos Filipenses ele fala: eu ainda não cheguei lá, mas prossigo para o alvo, né? Ora, quem somos nós aqui para dizer: não, é assim, vocês devem crer assim, né? Eu já dei aula, por exemplo, para alunos na faculdade que diziam: professor, eu não creio na Trindade. Eu falei: bem-vindo, irmão, tudo bem, estamos todos aqui aprendendo e discutindo, né? Nós temos como base a Bíblia, né? Como nós compreendemos a Bíblia é precário, né? Portanto, ninguém pode dar palavra final. O que nós temos que fazer é sermos humildes em amor, né? Ouvirmos uns aos outros e aprendermos uns com os outros. Você falou como ciência, né? Como cientista, o objeto da nossa pesquisa é Deus, porque na ciência é exatamente isso, né? Nós somos o sujeito e existe um objeto. Então, não, eu coloquei aqui, mas não nós não estamos dizendo que Deus é um objeto, só para explicar aqui cientificamente objeto, é assim. Objeto nesse sentido. Mas aqui tem outro particular, para eu encerrar aqui essa parte de teologia, aqui tem outro particular. Como nós poderíamos fazer ciência sobre um objeto, Deus, que não está disponível? Ora, a teologia é um saber impossível. Que resposta nós cristãos damos a esse problema? Deus se revelou. Então a teologia, na verdade, não é um saber sobre Deus, é um saber sobre a revelação de Deus. O que torna a teologia ainda uma ciência mais pé no chão ainda. Né? Ela não pode decolar nunca. Ela tem que manter os pés no chão. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao chão. Deus veio ao chão. Né? Deus baixou-se. E então nós podemos falar sobre Deus. Do contrário, nós não poderíamos falar nada. A teologia seria uma ciência muda. Né? A gente teria que botar a mão na boca e partir só para a mística, para a contemplação, né? Para o nirvana. Não podemos falar absolutamente nada sobre Deus. Como que nós cristãos podemos fazer teologia sobre Deus? Porque Deus desceu. Né? Nós não subimos. Deus desceu. E então nós fazemos teologia porque este Deus encarnou-se, né? E por isso que eu falei para vocês que nós estamos caminhando nestas aulas para o grande clímax, que é o Novo Testamento. Por que eu chamo de clímax? Porque ali Deus se fez carne, né? João, né? Deus se fez carne, habitou entre nós o tocamos, nós o vimos, ele andou entre nós, ele manifestou sua glória. Né? E é justamente João, eu estou citando aqui palavras de João, que vai escrever o mais excelente tratado sobre amor. Por isso este curso vai terminar aonde? Em João. Né? Em João. Bom, feita essa longa introdução, vamos então ao nosso curso. Mais algum comentário? Mais alguma... Sim, o José Carlos... Eu precisava fazer esses esclarecimentos, tá? A aula de hoje é um pouco mais curta, a matéria a partir de agora, porque eu precisava fazer esses esclarecimentos, senão vocês iriam travar, não iriam conseguir acompanhar. Pois não? O José Carlos diz: acho que algumas igrejas acham-se a teologia vinda de Deus. Ah, sim. A maioria, sim. Né, das igrejas fundamentalistas vão dizer... O que é a definição do dogma? Né? O que é o dogma? O dogma é uma consolidação de um saber teológico que se torna imexível.
irrevisável, existe essa palavra? Não é mais sujeita à revisão, né? Felizmente, a tradição protestante de encarar a Bíblia é contra dogmas, né? É contra dogmas. Quer dizer, os dogmas nós temos dogmas, claro, nós temos verdades, nós temos um credo, mas eles estão abertos à revisão, né? Se surgir uma teologia melhor, uma clareza melhor a respeito de um certo tema, a gente considera, né? Até aqui ficamos com o que a tradição nos deu, obviamente, eu não estou aqui inventando nada, né? Eu passo a semana pesquisando os gigantes da teologia que vieram antes de nós, né? E é claro que se eu encontrar uma visão melhor, uma compreensão melhor, eu vou compartilhar, porque nós não batemos continência para ninguém, nós não canonizamos ninguém, né? Nós, protestantes, só canonizamos a Bíblia, os livros originais, né? Teologia, nós temos, eu posso dizer, o grande teólogo Karl Barth, o grande teólogo Bonhoeffer, mas nenhum deles são canônicos, todos eles estão sujeitos ao debate, à revisão e futuramente, quem sabe um dia, até ao descarte. Tipo, fulano falou isso no seu tempo, mas ele estava errado. Hoje nós já sabemos que ele errou, ele não compreendeu tal coisa, ele não compreendeu isso, ok? Bom, vamos lá então. A primeira grande pergunta, veja, eu quero tratar hoje sobre a gênese do amor. Como nós viemos à existência. Que sentido tem a nossa personalidade? Que sentido tem eu, Eliseu, dizer de mim eu, e dizer para a Irene que está aqui ao meu lado, você, e a Irene dizer eu, e olhar para mim e dizer você, né? Que sentido tem essa nossa pessoalidade? Que sentido tem a nossa humanidade? Que sentido tem a nossa pluralidade? Que sentido tem, dentro desse contexto da pessoalidade, o tema do amor? Como nós podemos falar, eu amo você, eu sou amado, eu amo a Deus, Deus me ama? Que relação é esta? Que fenômeno é este? Bom, esta pergunta nos empurra para uma pergunta anterior a ela. Quem é o ser humano? Né? Então, esta é uma pergunta profunda. A pergunta quem sou eu, ou o que é o ser humano, é uma pergunta, digamos, que acompanha o ser humano desde a pré-história, desde a origem. O ser humano se pergunta quem sou eu? Olha para o mundo, olha para a natureza, olha para os animais, olha para si mesmo, olha para o seu semelhante, para o homem, para a mulher, e se pergunta, o que é isso? E o que sou eu? Então, isso, antropologia, que é uma categoria teológica, da teologia sistemática. Humanas, né? Sim, tem a antropologia bíblica e tem a antropologia social, né? Das ciências humanas. Bom, esta pergunta sobre quem sou eu requer uma resposta. E as respostas possíveis, as respostas, digamos assim, mais populares o ser humano é criado por alguém ou o ser humano é uma evolução espontânea. Então, ou o ser humano é criado por algo ou alguém, ou o ser humano é uma criação espontânea, um evolucionismo duro, né? O acaso, a combinação de matéria, etc., que se auto-organiza, que se auto-evolui e que se autoprograma e se autodirige, desde seres microscópicos, unicelulares, até essa complexidade dos animais superiores e da inteligência humana. Tudo isso teria que vir da obra do acaso. Bom, a teologia, evidentemente, faz aqui um corte e refuta o materialismo, essa origem espontânea do ser humano. Então, o ser humano tem que ser criatura de algo ou alguém. Quando nós falamos de algo ou alguém, nós estamos dizendo que o ser humano pode ser oriundo de algo impessoal, portanto material, uma energia ou qualquer coisa,
E estamos falando de algo pessoal. Aliás, peraí, já me... Não, essa parte já foi refutada. Quando nós dizemos de algo ou alguém, essa parte já foi refutada, porque a teologia vai tratar com alguém. Algo seria material, portanto, cai fora aqui já na teologia para o materialismo. Então, a teologia aqui já fez um corte, tá? Desculpe, eu fiz aqui uma pequena confusão sobre algo ou alguém, mas quando eu falo algo, eu estou me falando sobre não alguém, portanto, matéria. Então, isso já ficou fora. Quando nós dizemos, então, vamos para o segundo passo, tá? Eu fiz uma pequena confusão, já corrigi, vamos para o segundo passo. Quando eu digo que o ser humano é criado por alguém, a segunda pergunta é, por deuses ou por um Deus? Bom, a mitologia e diversas religiões podem pensar que o ser humano existe hoje, ou existe na história, surge na história, como criação de deuses. E aí nós temos então o politeísmo, né, os diversos deuses, e de um outro lado, de um lado minoritário, o Deus único, o monoteísmo. Bom, historicamente, dentro da teologia das religiões, ou da ciência das religiões, todas as religiões são politeístas e concebem muitos deuses. E dentro destas religiões, o ser humano é fruto de uma obra múltipla de deuses, quer seja deuses superiores, quer seja deuses inferiores, ou deuses menores, né? Por quê? Porque dentro do politeísmo, dentro das religiões que creem em deuses, sempre há um Deus supremo. Essa é uma descoberta interessante, uma observação interessante. Mesmo as religiões politeístas, elas organizam uma hierarquia de deuses. E lá em cima da pirâmide tem um Deus único. Por exemplo, na mitologia grega tinha o Zeus, que era o chefe dos deuses, o deus dos deuses. Tá? Nas outras mitologias, sempre tem um Deus supremo. Por exemplo, no hinduísmo, que é uma religião, ou religiões, um caldeirão de religiões altamente politeístas, né? Talvez a religião que mais tem deuses na história. Lá no supremo cume tem 3 deuses, e dentre esses três deuses, um supremo, o Brahma, né? Há uma infinita discussão na teologia hinduísta sobre quem é Brahma, etc., mas há um Deus maior. Então, dentro desse mundo politeísta, o ser humano pode ser obra de um superdeus ou de deuses menores, deuses que são hierarquicamente inferiores. E seguindo esta linha de pensamento, nós teríamos aí algumas dificuldades, algumas objeções para explicar o ser humano real, o ser humano da história, a personalidade humana. Quer dizer, que tipo de ser humano poderia ser obra de deuses, né? Ou de uma batalha de deuses, ou de uma miríade de deuses. E mesmo que o ser humano fosse criado por um superdeus, o ser humano seria introjetado numa certa batalha de deuses. E a sua, digamos, existência poderia ser ameaçada dentro desse cosmos, habitado por uma miríade de deuses. Então, a teologia cristã, mesmo a teologia judaica e também a teologia islâmica, fecha o seu foco num Deus único. Ou seja, a melhor resposta para explicar quem teria criado o ser humano real, esse ser humano que eu e você somos, teria que ser um Deus único. E então aqui, até onde nós avançamos, nós estamos em diálogo comum com o judaísmo, que acredita no Yahvé único, né? o Yahvé unopessoal, né? Único no sentido absoluto, e também estamos em pé de igualdade com o Islã, que fala do Alá, que seria um tipo de Yahvé, apenas vertido para a teologia islâmica, né? Com esse Deus unopessoal. Então esta é a terceira pergunta. A terceira pergunta é,
A segunda pergunta é se nós fomos criados por um Deus ou por deuses. A teologia cristã faz aqui um segundo corte e diz, não, nós somos criados por um Deus. E até a resposta a essa pergunta, nós estamos juntos com judeus e muçulmanos, que são as grandes religiões monoteístas da história. Agora vem a contribuição cristã, e é por isso que eu vou precisar do Novo Testamento e vou precisar da teologia sistemática. Porque a terceira pergunta é, este Deus criador do ser humano é unopessoal ou é um Deus multipessoal, pluripessoal ou, melhor dizendo, indo já logo para a definição cristã, tripessoal? Então aqui agora nós vamos fazer uma certa reflexão sobre isto. Se este Deus unopessoal, esse Deus único, não único no sentido, eu vou usar a palavra unopessoal, né? Esse Deus único, no sentido absoluto, se esse Deus unopessoal, sendo eterno, então em algum momento, porque ele é eterno, só ele é eterno, judeus e muçulmanos concordam com isso, só ele é eterno, esse Deus em algum momento da eternidade passada seria solitário. É uma dedução lógica incontornável. Vou repetir. Se esse Deus unopessoal, imagina um ser solitário, sozinho, esse é o Deus de judeus e muçulmanos. Em algum momento, na eternidade passada, porque ele tem que estar sozinho em algum momento. Se ele é o criador de todas as coisas, então em algum momento, ele tem que ter sido plenamente solitário. Se Deus em algum momento foi plenamente solitário, então ele não poderia se relacionar com outra pessoa. O fato de ele ser solitário colocaria Deus numa limitação de natureza. Deus, nessa sua solidão, não poderia se relacionar com nada além de ele mesmo. A pergunta que se segue a essa é: um Deus solitário pode amar plenamente? Bom, esse Deus de judeus e muçulmanos é um Deus misericordioso, é um Deus clemente. Aliás, clemente e misericordioso é um dos nomes de Alá. Alá, o clemente, o misericordioso, né? Este Deus, então, sendo amor, porém solitário, seria privado de amar. Ele seria privado de amar. Ele não poderia expressar seu amor. Mesmo que você diga, tá, mas ele amava a si mesmo. Aqui nós temos um problema lógico. O amor é relação. Requer sujeito e objeto. Eu amo você. Você ama a mim. É uma relação. Esse Deus solitário, mesmo que sendo amor, amando a si mesmo, seria um amor inferior ao amor relacional, porque ele teria que se autobastar. Ele seria um Deus, digamos assim, entre aspas, entre muitas aspas, um Deus autista, um Deus autós, voltado para si mesmo. Este Deus, voltado para si mesmo, solitário, que cria coisas, e que agora então passa a experimentar uma relação para fora de si, e depois cria seres necessariamente inferiores a si, mesmo ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, esse ser humano não é Deus, portanto é inferior a Deus. E se Deus amasse a sua criação, Deus então amaria seres inferiores a si mesmo.
Portanto, este amor de Deus Criador, que cria coisas e seres e até pessoas, o ser humano, só poderia experimentar um amor com seres inferiores. Portanto, seria um amor de Deus solitário com seres inferiores. O que implica dizer que Deus nunca, jamais poderia expressar plenamente o seu amor. O amor de Deus seria frustrado, porque Deus, sendo solitário e sendo amor, jamais poderia expressar seu amor plenamente. Vou fazer aqui uma pequena analogia só para ilustrar esse ponto, para que vocês pensem o seguinte. Como é que chama aquele... Ai, caramba, os nomes agora. Aquele cara que ficou preso na ilha lá, que caiu de avião, ficou preso, o solitário, que ficou preso na ilha lá. O nome aquele filme bem ele cai num avião e tal, da FedEx e tal. Como é que é o nome do autor? Eu sou péssimo com o nome, vocês vão lembrar aí. O cara que cria o Will. Lembra disso? Ele cria o Will, né? Na bola, ele está sozinho na ilha, ele é um ser humano solitário. Então vamos imaginar Deus solitário. Ele é solitário. Ele pode encontrar ali coisas. Legal, encontrei alimento e tal, então eu tenho coisas. Depois ele pode encontrar animais. Que legal, ele pode ter até um animalzinho doméstico. Por exemplo, quantas pessoas hoje, solitárias, têm lá o seu cachorrinho, ou a sua planta primeiro. Vamos pensar na planta, né? Uma senhora, um homem, viúvo, solteiro, desquitado, divorciado, sei lá, né? Que em algum momento, eu adoro plantas, eu amo plantas e tal, eu converso com as plantas, né? Pode ser o mais profundo amor. Eu não vou questionar aqui a natureza desse amor, mas a planta não pode corresponder a este amor. Se nós formos para o animal, sim, amar o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho, etc, etc, beleza. Mas mesmo que esse animal seja capaz de retribuir seu amor, não é um amor no seu grau profundo, no seu grau supremo, que é o amor humano. Portanto, uma pessoa solitária convivendo com plantas ou animais jamais poderia expressar plenamente o seu amor. Ele ama sim, mas ele ama seres e coisas inferiores. Tom Hanks, exatamente. O náufrago. Eu falei o solitário. Eu e minha capacidade de mudar as palavras. Tom Hanks no filme O Náufrago. Que chega a criar na sua solidão um boneco, né? Uma bola lá, sei lá, um coco, que é, que ele chama de Will, para conversar com esse cara. Então, muitas teologias que pensam no Deus solitário, pensam que Deus foi movido a criar para romper sua solidão eterna. E então Deus carente, profundamente carente, cria o ser humano. Mas o ser humano seria um tipo de Will para Deus, né? Wilson para Deus. Mas Deus ainda padeceria de uma certa solidão. Assim como Tom Hanks, lá no filme, só vai poder se humanizar novamente numa relação humana. Então, este Deus, fechado em si mesmo, causaria problemas para a gente entender a nossa natureza e a nossa origem. Então, o que eu estou afirmando aqui é que a teologia cristã, por isso eu tenho que ir ao Novo Testamento e à teologia sistemática, não a teologia judaica, nem a teologia islâmica. Aqui nós deixamos nossos primos para trás, ou fora, né? Desculpe aí a exclusão teológica, né? Aqui nós somos obrigados a fazer um corte e colocar nossos primos fora da sala, né? Eles creem num Deus unopessoal, eles que resolvam seus problemas teológicos, né? Não estou aqui para discutir ou para criticar judeus e muçulmanos. Estou aqui para falar da teologia cristã. A teologia cristã concebe um Deus que pode falar de si para si como nós. E agora nós entramos em Gênesis. Eu precisava desses pressupostos
e desses argumentos para entrar em Gênesis. Não fica claro que tipo de Deus é em Gênesis. Quem vai esclarecer que tipo de Deus é o Novo Testamento e Jesus Cristo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu amo o Pai e o Pai me ama. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Né? Eu e o Pai somos um. Este Deus do Gênesis que cria, no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, e criou. O Novo Testamento vai dizer, o Logos estava no princípio. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E este Logos se fez carne, e vimos a sua glória. Então é o Novo Testamento que vai dizer que tipo de Deus, qual é a natureza do Deus que cria. No versículo 26, quando fala, aliás, no versículo 26, quando Deus toma conselho consigo, de si para si e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Gênesis está sinalizando obscuramente qual é a nossa origem. Este Deus pode falar de si no plural. É claro que há mil discussões do porquê Deus falou de si no plural. Pode ser aquela questão majestática de um Deus supremo que falou, nós, assim como os políticos falam, né? Nós somos privilegiados, a nossa palavra, os pastores também falam isso, né? A nossa mensagem, a nossa esposa, ops, não, a esposa não é nossa, é minha e tal, né? Essas bobagens de púlpito, né? E de palanque, né? Às vezes se pensa que Deus falou em nós nesse sentido. Deus seria um pouco demagogo, um pouco majestático, e então ele falaria nós, né? Porque eu não vou falar de mim, minha imagem, pegaria um pouco mal, né? Ninguém explica por que Deus depois, no Antigo Testamento, fala eu e além de mim, né? Esse Deus, então, não tem nenhum problema em falar de si como um eu, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Né? Bom, mas aqui Deus fala em termos plurais. Né? Se pensar também que Deus está falando com a sua corte celestial, fica um pouco estranho, porque nós seríamos imagem então de quem? De Deus ou dos seres? Né? Nós seríamos um pouco esquizofrênicos, né? Nós seríamos uma pintada de Deus, uma pintada de serafim, uma pintada de, sei lá, de bichos do céu, eu não sei que tipo de ser nós seríamos. A fé cristã, por meio da teologia do Novo Testamento e da teologia sistemática, diz que esse Deus é um Deus plural e um Deus comunitário. É claro que os judeus ficam horrorizados com essa nossa afirmação. E os muçulmanos também. E aqui nós estamos absolutamente sós no mercado das religiões. Né? Nós temos uma compreensão de Deus única, singular, escandalosa, tresloucada, que perturba a teologia profundamente e para a qual a Bíblia simplesmente revela, como eu falei no início da aula, simplesmente revela e não dá explicações. E nos convida para dentro desse mistério, como, por exemplo, de novo, em João 17, quando Jesus fala na maior tranquilidade, que eles sejam um, ó Pai, conosco. Como eu em ti e tu em mim, sejam eles em nós. Então nós, seres humanos, somos chamados para a origem, para a plenitude da comunhão desse Deus comunitário. Então aqui nós temos um corte cristão. Se Deus unopessoal, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, criou o ser humano, esse ser humano criado à imagem e semelhança de um Deus unopessoal, então nós nos bastaríamos. Nós viveríamos bem com nossa solidão.
nós não seríamos levados ao amor, nem a buscar o amor, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus solitário, de um Deus que é autossuficiente. Então, um ser humano criado à imagem e semelhança por um Deus unopessoal seria solitário por natureza e não se relacionaria. De novo aqui, com muitas aspas, para não ferir a suscetibilidade de ninguém, nós teríamos todos talvez um grau de autismo por natureza. E o amor é que seria excepcional. Nesse caso, nós seríamos talvez incapazes de amar. E, portanto, a própria preservação da espécie humana estaria ameaçada de extinção. Nós teríamos que ter outro mecanismo, eu não sei bem qual, nós teríamos que ter outro mecanismo que nos convencesse a manter relações sexuais, talvez um tipo de cio, um período fértil, sei lá o quê, para convencer, assim como animais solitários, por exemplo, o tigre e certos animais que são considerados solitários, mas mesmo assim preservam a espécie. Então a natureza teria que nos prover de outros mecanismos para que nós fôssemos capazes de autopreservação. Se seres humanos se relacionassem entre si, vamos imaginar que na nossa evolução, na nossa cultura humana, na nossa história humana, nós chegássemos à conclusão que nós deveríamos nos amar, que o amor humano seria talvez a melhor resposta, já que nós somos seres evoluídos, superiores aos animais. Seria melhor nós estabelecermos famílias, casamentos, uniões estáveis entre homem e mulher. Seria, digamos, um passo na nossa evolução. Então, os seres humanos amariam entre si. Eles conheceriam o amor interpessoal, tanto o amor de amigos, eu te amo, meu amigo, eu te amo, meu irmão, como o amor erótico, Não apenas o amor dos animais, que em certa época do ano, ou várias épocas do ano, se acasalam. E depois do acasalamento, da preservação da espécie, cumprida a tarefa, abandonam-se. E alguns animais, tipo cavalo marinho, etc., alguns animais têm uma parceira para sempre, etc., etc. Nós, humanos, dentro dessa floresta, dessa fauna, poderíamos nos amar entre nós mesmos. Nesse caso, nós teríamos desenvolvido uma experiência superior à de Deus. Enquanto Deus unopessoal jamais poderia experimentar o amor pleno, porque não tem outro Deus ou outra deusa para amar, nós teríamos desenvolvido uma experiência que só o humano pode ter. E nesse caso nós teríamos experimentado algo que Deus desconhece. Essas são algumas implicações de crer num Deus unopessoal. Eu não estou aqui num debate com judeus e muçulmanos. Acredito sinceramente que eles têm respostas para isso, Então, como não é uma aula de debate interreligioso, eu não vou aqui tecer comentários nem em defesa, nem contra judeus e muçulmanos. Longe disso, não é o objetivo da minha aula. O objetivo da minha aula é argumentar em favor da tese cristã e mostrar como que a teologia cristã, tanto a teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e a teologia sistemática, que já é uma teologia elaborada, resolve estes problemas. Então, se Deus pessoal, comunitário, cria o ser humano à sua imagem e semelhança, então o ser humano pode entender sua pessoalidade e pode entender sua relação e seu amor. Fora
de Deus, desse Deus como revelado por Jesus Cristo, não há explicação para o amor. Se há amor em Deus, então Deus é pessoal em sentido pleno. Se Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, então nós também somos pessoais e nós temos aqui agora uma resposta e uma explicação para o problema do amor. Então, a partir deste Deus como revelado em Jesus Cristo, eu posso então entender por que eu quero ser amado e por que eu posso amar. E porque o amor é a plena expressão da minha humanidade. Um ser humano que não é amado não se humaniza. E um ser humano que não ama um outro humano não se humaniza plenamente. Por quê? Aqui está a resposta teológica do cristianismo. Deus criou não por necessidade. Esse Deus tripessoal é um Deus pleno em si mesmo, plenamente satisfeito consigo mesmo, que experimenta o amor de modo infinito, porque o Pai ama o Filho eternamente e ama o Espírito. E o Espírito ama o Filho e ama o Pai. E o Espírito ama o Pai e ama o Filho, numa comunhão eterna, suprema e autossuficiente. Não há carência em Deus. Não há solidão em Deus. Não há necessidade em Deus. E Deus, ao criar, cria por amor. Deus não cria por necessidade, Deus cria por amor. O que eu estou fazendo aqui, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas, é colocar o amor em sua plenitude na eternidade, para trás do Big Bang, lá para trás de sempre. Por isso, o amor é eterno. E tudo que vem deste ser eterno em amor carrega a gênese e a ordem do amor. Para nós cristãos, em sentido pleno, Deus é amor, o ser humano é amor e o universo é amor. E amor é a regra fundamental do universo. E tudo que não condiz com o amor é estranho a Deus e é estranho ao universo. E é altamente violento para este ser humano que, respondendo à minha primeira pergunta, vem deste Deus comunitário, deste Deus amor. O que nós pretendemos fazer com isso? Nós pretendemos dar uma resposta para o problema da pessoa humana, não abstratamente, esta pessoa humana, esta que eu e você somos, e para a centralidade do amor neste nosso ser humano. Perguntas, comentários? Eu vou comentar alguma coisa. Tá. Como o nosso canal é aberto para as pessoas questionarem Sim. tudo, né? É bom, é uma besteira que eu vou falar, mas é bom lembrar que Deus não criou os outros deuses para se relacionar, né? O Filho e o Espírito, né? Pelo contrário, ele se manifesta como plural, né? Aí a gente entra naqueles problemas, digamos, internos da doutrina. Bom, quem não crê na Trindade eu já cortei ali fora, Sim. né? Que é, por exemplo, Testemunhos de Jeová e Unicistas e diversas igrejas que não aderiram à doutrina da Trindade. Então, pela lógica, eles têm que admitir que num dado momento Deus era solitário. Esse é o ponto. Né? Deus criou seres... Explicar o façamos daí, o plural. Então, tá. Quando eu falei do façamos, eu falei aqui rapidamente, tem basicamente 3 propostas de interpretação. Uma que Deus falou de modo majestático. Sim. Deus é sozinho, mas ele se referiu assim como nós, a si mesmo como um
nós, né? Assim como político, como pastor, como Sim. qualquer pessoa elegante e tal, que não quer falar eu, então substitui pelo nós, né? Segunda hipótese é que Deus está falando com a sua corte divina. Então Deus não está sozinho ao criar o ser humano, mas ele está cercado, e essa é uma ideia, digamos, da mitologia. A mitologia, as religiões pagãs, as religiões antigas, as religiões politeístas, como eu falei aqui no início, todas elas creem numa hierarquia de deuses. Então Deus está sempre cercada de uma certa corte celestial. Que é inferior a ele, mas ainda Sim, tem poder. São menores que ele. Certo. São menores que ele. Né? Isso aparece em alguns vestígios no Antigo Testamento. Né? Por exemplo, em Jó, quando fala assim, num dia em que Deus reuniu os seus filhos, etc, etc. Ali parece que tem uma certa pitada de corte celestial. Né? Mas a resposta cristã é refutar essas duas propostas, certo, e entender que a melhor interpretação para esse plural de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é aquela que Jesus Cristo expõe no Novo Testamento, um Deus comunitário. Sim. Um Deus que subsiste eternamente, aí sim, agora atacando o que você falou. Quando a gente fala de um Deus tripessoal, essas três pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, que se amam tão profundamente, que são um, sem disputa, sem discussão, sem absolutamente nada, né? Convivem eternamente em absoluta igualdade. Portanto, não há que discutir se um gerou o outro, se um é maior que o outro, se um veio primeiro, etc. Essa discussão, apesar de que teólogos cristãos discutem isso, eu particularmente me alinho com teólogos mais modernos que repudiam qualquer diferenciação econômica dentro da Trindade. A Trindade, para ser Trindade, tem que falar de pessoas, de deuses não, de pessoas em igual natureza, que é a fórmula original lá dos primeiros concílios da Igreja, que falam de um Deus comunitário. Este Deus, João pode dizer, é amor. Não dá para dizer Deus é amor de um Deus unopessoal, pelas razões que eu argumentei aqui. Um Deus unopessoal é solitário. Se é solitário, não pode ser amor, porque ele não tem como exercer seu amor em plenitude. Ele só pode exercer poder sobre os menores. Ele é, como Tom Hanks, privado da convivência humana. Né? Ou no caso da convivência divina. Exatamente, de uma outra pessoa divina. Agora, o Pai que eternamente se derrama no Filho, e o Filho que eternamente ama o Pai, e é um com o Pai, este Deus revelado por Jesus Cristo é que pode ser descrito amor. Este Deus é amor. Sim. Então, por isso que eu estou dizendo que teologicamente os cristãos, a teologia cristã, dá uma resposta compatível, coerente com o problema de Deus, do ser humano e do amor. Fechou. Um Deus amor, que cria o ser humano à sua imagem e semelhança, portanto, um ser humano amor para o amor, né? Que cria o ser humano, e então assim, o problema do amor no ser humano, e agora a centralidade do amor na nossa vida. Como nós nos voltamos contra Deus e uns contra os outros, o amor que deveria ser o nosso DNA se tornou o nosso problema central. Então essa é a resposta que o Gênesis dá. O Gênesis, lido pela teologia cristã, dá para o problema do amor. O Deus que cria é um Deus amor.
O ser humano criado é amor, é criado para o amor, é criado para nós, mas não um nós carente solitário, um nós gracioso que cria por livre iniciativa. Se nós fôssemos frutos de um Deus solitário, nós seríamos sugados pelas necessidades eternas desse Deus infinito. E nós viveríamos como os deuses dos gregos, os homens gregos, para satisfazer esse superego de Deus. Se nós crermos num Deus tripessoal, num Deus comunitário, num Deus amor, nós somos para um Deus que já é plenamente amado, cujo amor extrapola para nós. E nós somos chamados ao amor de Deus, nós vamos ver isso na aula do mandamento. Nós somos chamados para o amor de Deus, não para suprir a carência de Deus, mas para sermos supridos em nossa carência. Ou seja, Deus é a grande fonte da nossa pessoalidade e do nosso amor. Né? Então eu não sei se está dando para entender claramente, talvez vocês tenham que pensar mais sobre isso, mas eu comecei essa aula perguntando o seguinte: por que nós somos como somos? Né? O nosso problema do amor levanta uma outra pergunta: quem nós somos? De onde viemos? Eu analisei diversas opções. Nós podemos ter vindo do nada. Bom, a teologia não embarca nessa canoa. Nós viemos dos deuses ou de Deus? Bom, a teologia cristã, monoteísta, rompe com essa proposta politeísta. Acredita que a melhor resposta está no monoteísmo. Que tipo de Deus é esse? Um Deus solitário ou um Deus amor? Aí a teologia cristã entra sozinha. É um Deus amor. E esse Deus amor oferece a melhor resposta para o nosso problema. Qual é o nosso problema? Aquele que eu coloquei no início da aula. Por que nós somos assim? De onde nós viemos? Por que nós não nos conformamos em ser meramente animais? Por que nós queremos viver um grande amor? Por que, sendo amados na nossa família, pelos nossos pais, por todo mundo, tendo 1 milhão de amigos, nós ainda somos carentes? A resposta que a teologia cristã dá é essa: um Deus comunitário, plenamente amor, onde o amor atinge infinita expressão, diz de si para si em amor. Criemos alguém para compartilhar desta festa. Criemos alguém que desfrute, que expresse o nosso amor na criação. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Cria-os em diversidade. Criou-os macho e fêmea. Acho que eu não vou conseguir entrar aqui na terceira parte. Criou-os macho e fêmea. E disse para eles: amem-se e multipliquem-se. Olha a gênese do amor. Um Deus pleno de amor, que não é homem nem mulher, expressa-se nestes dois seres, homem e mulher. A mulher pode dizer para Deus: eu sou tua imagem e semelhança. O homem pode dizer para Deus: eu sou tua imagem e semelhança. E depois o homem pode olhar para a mulher e dizer: você sou eu. Você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. É a carta magna do amor. Não existe na literatura da humanidade nada que se compare a essa resposta que a teologia cristã oferece. Um Deus amor que, não sendo erótico, não sendo macho e fêmea, nós somos a única fé que pensa num Deus plural, sem entrochar gênero sexual em Deus. Todas as religiões têm deuses e deusas. O monoteísmo tem só o Deus homem.
O cristianismo, a teologia cristã, pensa num Deus que transcende gênero, que usa palavras masculinas para se referir a Deus, porque não há palavras para expressar quem Deus é. Mas Deus cria macho e fêmea. Fala que criou o ser humano e depois repete, macho e fêmea os criou. E depois dirige a palavra para eles e disse, eu quero que vocês existam. Porque Gênesis vai dizer, é muito bom. E viu Deus o homem e a mulher e disse, é muito bom. Ou seja, só um Deus amoroso pode dizer, não preciso de vocês, vivam. Quando Deus cria a mulher em Gênesis 2, ele se retira. Ele se retira. Ele deixa o homem experimentar solidão, que é uma experiência única na história. Deus não é solidão, o animal não é solidão, mas Deus permite em Gênesis 2 que o ser humano experimente solidão. Que o ser humano tenha consciência da falta, da ausência, não de Deus, porque Deus está presente, mas que o ser humano sinta a solidão. É o momento Tom Hanks, de Gênesis 2. E Deus, então, tira o homem da jogada para não dar palpite e cria a mulher e a oferece ao homem. E o homem imediatamente a acolhe dizendo, agora sim, você sou eu. Você sou eu e, no entanto, não é eu, né? Porque é Isha. Eu sou Ish. Pela primeira vez ele se declara, eu sou Ish. Eu sou homem. Você é Isha. E, no entanto, você sou eu e eu sou você, mas eu sou um outro eu e você é você, né? E Eva poderia ter dito eu, mulher, né? E tu, homem. E fala ali que ambos são um. Esse é o final de Gênesis 2. Que ambos são um, se tornam um só, como Deus é um. Homem e mulher são chamados ao amor e se tornam um. É a carta magna do amor. O Deus um, que cria duas pessoas e as convida a serem um. A deixar pai e mãe, olha aí a pessoalidade, e unir-se e multiplicar-se. Né? Esse Deus que cria homem e mulher, ambos imagem dele, diz para homem e mulher, multipliquem-se. Criem mais outros. Essas coisinhas que vocês estão vendo aí é para usar, viu? Multipliquem-se. Encham a terra de amor. Homens e mulheres, meninos e meninas, que nascerão do amor para o amor. Né? Esse era o projeto de Deus, né? Um Deus não solitário, não carente, que cria por iniciativa e provê para o ser humano todo o ambiente. Gênesis 2 vai dizer que Deus plantou um jardim antes de criar o homem. Quer dizer, Deus provê ambiente, natureza, beleza, frutos, ele provê tudo para o ser humano. E então, diz em Gênesis 2, que Deus planta um jardim e nele põe o homem. Eu penso, Deus poderia ter dito, ó, tem pá aqui, tá? Tem coisas ali e tal, se vira e faça aí alguma coisa e tal. Não, Deus planta um jardim e põe nele o ser humano. Só um Deus amoroso, um Deus que pode falar desse nós, poderia ter criado dessa forma. Então, com isso, eu falei do Criador e falei da criação. Esse ser humano, homem e mulher, é chamado imagem e semelhança de Deus. Deus os abençoa. Veja, Deus não quer nada do homem e da mulher. Os deuses gregos mantinham os seres humanos para servirem a eles, oferecerem sacrifícios. Esse Deus do Gênesis 1 e 2 cria o ser humano e fala, vão pela terra, vão passear, vão desfrutar, vão, né? Abençoa a terra,
abençoa a sexualidade deles. Deus se expressa no masculino, no feminino. A sexualidade como dom de Deus, dada a homem e mulher. A unidade de Deus expressa nesse ato de amor que se manifesta de modo mais profundo no eros do homem e da mulher, do diverso que se une. As bênçãos de Deus envolvem: encham a terra, cuidem da terra, abençoem a terra, cultivem a terra, né? Com isso, Deus está excluindo qualquer predomínio de homem sobre mulher, porque ao dizer para homem e mulher dominem a terra, está dizendo homem e mulher cuidem igualmente. Exclui a dominação de homem sobre mulher, exclui a dominação de macho sobre fêmea. Isso só vai aparecer na próxima aula, na desorganização das relações humanas, não desse Deus tripessoal, que em amor cria para o amor. Né? Os teólogos têm dificuldade de entender a Trindade por isso. Né? Porque como nós somos hierárquicos, eles querem que Deus também seja hierárquico. Né? E o Pai mande no Filho, e o Filho mande no Espírito Santo. Aí, né? azar deles não então, tem jeito de... não entendem a Deus, né? E ao invés de se espelharem nesse Deus tripessoal, pelo contrário, espelham a si mesmos em Deus. Né? E aí saem essas teologias que, como nós dissemos no início da aula, são teologias que já poderiam ter ido para o museu, né? Não precisariam mais de lugar na mesa teológica. Eu acho que o problema da gente ver tudo isso, você está relatando, por exemplo, essa relação entre a Trindade como uma coisa perfeita. E o ser humano conhece mais a desorganização que vai ser a partir da aula que vem, né? Então, o que nós vemos de refletido, porque a criação foi de acordo com a imagem e semelhança dele, e obrigatoriamente essa perfeição, né, teria que ter vindo junto, mas aí houve a desorganização, e aí o que nós conhecemos é a desorganização, né? E o que nós conhecemos é o egoísmo e a luta pelo poder e pelo eu. Então, para nós parece difícil entender essa relação da Trindade, né? A existência primeiro e depois a relação, né? Porque é perfeita. E nós não conhecemos a perfeição. Então, mas aí, por isso que eu usei aqui a expressão carta magna, né? Veja, o objetivo da aula de hoje é retroceder no nosso problema, o problema do amor, que nos leva ao problema do ser humano. E levando ao problema do ser humano, uma tentativa de responder a uma pergunta existencial: de onde eu vim? Sim. A teologia cristã está dizendo: nós viemos de Deus. Que tipo de Deus? Um Deus unopessoal solitário? Bom, aí nós não temos resposta para a nossa pessoalidade e para o nosso problema com o amor. Certo. Né? Aliás, nós corremos o risco de sermos até melhores do que Deus, porque nós conhecemos o amor, ele não conhece, né? Não conheceria. Ou nós viemos de um Deus amor. A fé cristã está nos dizendo que nós viemos de um Deus amor. E que este Deus amor cria por liberdade, por graça. Palavra que nós estudamos na aula passada. O amor e a graça. Né? Ainda não é misericórdia, no sentido pleno, porque nós estamos bem supridos. O ser humano não é criado numa situação carente. Ele é criado numa situação suficiente. Uma situação de graça. Porque ele é criado para espelhar a imagem de Deus. Como é que você espelha a imagem de alguém? Vivendo em alguém, nessa contemplação de Deus. Né? Então, o que nós estamos colocando aqui é uma resposta teológica ao problema desta desordem, da imperfeição. Certo. Né?
nós podemos buscar a fonte da nossa pessoalidade nesse Deus que se relaciona. Então, nós também só podemos ser pessoa na relação. Aliás, a palavra pessoa é uma palavra que só se aplica ao ser humano, né? E que tem uma etimologia que requer outra pessoa para se expressar, porque a palavra pessoa vem de persona, sonar por. Ou seja, nós precisamos do som do outro para nos entendermos como pessoa. Eu falei isso na aula de psicologia, lembra? O ser humano não amado não se humaniza. Então nós só somos pessoa na relação interpessoal. De onde nós tiramos isso? Do Deus comunitário. E porque o amor, nessa desordem que nós estamos falando, se tornou a nossa tragédia. Porque é o reverso daquilo que deveria ser o nosso centro. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que ama e é amado plenamente. O Pai ama o Filho. Deus não é carente, Ele é amado e ama. E não precisa nada fora dele. Não há carência em Deus. Deus é pleno. E cria o ser humano necessariamente não divino, porém à sua imagem e semelhança, para viver esta relação de amor. Por que as relações conjugais, as relações humanas, as relações maternais, paternais, não são satisfatórias para o ser humano? Não suprem a carência do ser humano? Porque nós fomos criados para a transcendência. Nós fomos criados para a transcendência. E grande parte das nossas relações são como esponjinhas sugando os outros para que nos amem. No fundo, nós estamos gritando em silêncio: por favor, me amem. Me amem mais. O amor que vocês estão me dando não é suficiente. O amor conjugal não é suficiente. Fazer sexo não é suficiente. A mãe não é suficiente. O pai não é suficiente. 1 milhão de amigos não é suficiente. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança que nos transcende. E deste amor fontal é que nós podemos extravasar o amor. Então estou colocando aqui o problema do amor como a teologia cristã o entende. De um Deus que cria por graça e liberdade e nos chama para esta vivência de amor. Como o amor só pode ser livre, e Deus tinha que ter criado seres livres, senão não seria amor. O ser humano é livre para amar ou não amar. E o ser humano escolheu não amar. Essa é a tragédia de acordo com o Antigo Testamento. É um mistério, né? A maneira... Nós só podemos amar por liberdade. Sim. E agora somos chamados por Jesus Cristo. Jesus Cristo repete os mandamentos, dizendo: amem o Pai, amem a Deus, né, de todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência, de toda a força. E ame o seu próximo. O que Jesus está fazendo? Nos chamando de volta para o paraíso. Para que eles amem o Pai. Para que eles amem como nós amamos. Para que eles tenham a comunhão que nós temos, inquebrável. Né? É por isso que João vai dizer: quem não ama está na morte. Acaba sendo um mistério e um quebra-cabeça. Sim. Porque junto com essa criação perfeita de imagem e semelhança, que é a perfeição, que trouxe toda a herança de Deus, né, numa relação perfeita da Trindade,
mas trouxe também o livre-arbítrio, que é parte da perfeição. Que é parte da perfeição, porém a nossa não foi perfeição, bem administrado por nós. Mas aí nós estamos entrando num problema muito sério, né? Primeiro, nós temos que relativizar a nossa perfeição, né? Porque perfeito é Deus. Nós não somos perfeitos pela nossa própria criaturidade. Então, o fato de nos reconhecermos como criaturas impõe sobre nós a imperfeição. Sim, nós certo. somos chamados ao aperfeiçoamento, à contemplação do perfeito, né? E dentro desta nossa perfeição está a nossa liberdade. Por quê? Porque Deus não poderia criar seres manipulados. Seres não livres não poderiam ser a sua imagem e semelhança. Exatamente. Né? É aí que as pessoas e não o amor, entendem, né? Então, mas veja a questão filosófica do Sartre, por exemplo, do problema do amor e da liberdade. Quem vai responder o enigma, que você chamou de mistério, né? Do amor e da liberdade é Cristo, que livremente se prende ao amor, dá destino e sentido ao amor. Quer dizer, o amor não é para minha liberdade egoística e solitária, mas é para a comunidade, é para o outro. Por isso, amar a Deus nos leva a um outro transcendente. E amar o próximo nos leva a um outro nosso igual. E esta é a nossa cura. E os filósofos se debatem sobre isso porque eles buscam o amor. O amor é como o ponto de partida está errado. Egoísta, né? exatamente. Sim, por isso que a aula de hoje, espero que vocês entendam, é uma peça importante. Porque ela tenta partir de um ponto de partida, coerente com a nossa problemática. Eu mostrei para vocês nas aulas de filosofia que a busca filosófica deu em nada. Ou ela bebe na filosofia cristã, no outro, na alteridade, etc. Ou então ela entra num beco sem saída, né? E ela não chega a lugar nenhum, ela chega numa grande tragédia. Claro que eu estou falando do ponto de vista cristão e outra pessoa pode desbancar o que eu estou falando, mas estou falando como cristão, né? Para mim, de modo muito arrazoado, muito firme, Cristo, não vou dizer o cristianismo, porque o cristianismo é construção humana, mas Cristo dá respostas supremas ao problema do humano e do amor. Muito bom. Bom, temos que terminar aqui porque está extrapolando, né? Algum comentário? Eu vi que teve comentários aqui, acho que você não leu. Falou eu, tu, individual e coletivo. Isso. E isso é judaico-cristão. Isso é contra a filosofia grega. Isso é Martin Buber, né? Isso é Walter Benjamin. Isso é resgate da teologia judaica em oposição à teologia grega, que nos levou ao beco sem saída. Sim. E depois ela comenta, lindeza, o processo de humanização. Isso. E o Miguel diz assim, maravilhosa a aula de hoje, dando umas travadas na mente. Mas exatamente. deu para entender. Legal. Mas façam perguntas, gente. A hora que travar aí pode fazer pergunta, porque né, não dá para dar tanto conteúdo. Porque a gente reconhece que é muito conteúdo. Eu me arrisquei pra caramba aqui falando de cristologia e trindade. Né? As igrejas não falam sobre isso ou não dão essa coisa esmiuçada e profunda, né? Não. Então você está indo lá nos primórdios. E para mim, teologia é pé no chão. Da onde vem a criação, da onde vem o livre-arbítrio, né? Por que tinha que ter o livre-arbítrio? Todo mundo reclama. Mas por que Deus foi criar a gente assim? Eu vou dar, cadê o... E depois cobra a perfeição. Pega aqui para mim esse bonequinho aqui. Esse bonequinho aqui, ó, vou terminar a aula com ele, né? Ainda tem esse bonequinho aqui é um minerador, veio do Chile, né? De um querido amigo meu e que foi aluno diversas vezes, ainda é aluno, Mindu, meu amigo, que me deu isso aqui como símbolo de uma ideia que eu sempre passo nas minhas aulas, né? Que os tesouros não estão na lama, né? Os tesouros têm que ser escavados. E ele me deu aqui esse garimpeiro, né? Esse minerador, símbolo do Chile, das minas de cobre, mostrando que para a gente penetrar nas profundezas da teologia, a gente tem que escavar, né? E eu amo essa estatuetinha aqui, né? Que representa de fato uma busca teológica minha.
de dizer assim, olha, tudo foi dado, a revelação está aí, né, que nós comentamos com a Andréia no início do curso. A revelação foi dada, a revelação são os tesouros. O que cabe a nós? Cabe a nós isso aqui, ó, isso que o teólogo tem que fazer, e é o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Ferramentas e quebrar pedra. Vamos tirar o cascalho de cima, vamos aprofundar isso, porque nós temos que achar os tesouros. E vale a pena, sabe por quê, gente? Eu estou encontrando respostas para as minhas crises existenciais. Quando eu penso de onde eu vim, que eu vim de uma relação de amor, que não é apenas papai e mamãe, mas de uma relação de amor eterna, transcendental, suprema, eu encontro um porto seguro para a minha pessoalidade, que a biologia não me dá, a sociologia não me dá. E aqui eu encontro o meu lugar. Aqui eu penso, opa, peraí. Então há um amor mais profundo e maior do que aquele que papai e mamãe não conseguiram me dar. Há um amor que transcende o meu 1.000.000 de amigos. E deste amor eu posso viver. E aí, de novo, eu repito Paulo, né? Quem poderá nos separar desse amor de Deus? Esse Deus que quebra todas as regras e vem nos buscar, né? Na sua encarnação vem nos buscar e nos une em carne com Ele mesmo. Cristo assume para si a carne humana. E Paulo vai dizer, que diremos? Que diremos? Quem poderá nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus? Essa é a resposta que a teologia cristã dá para o problema humano e para o problema do amor. O Silvio Javalo diz, Cristo é a resposta para tudo que o homem precisa. Isso pode parecer uma coisa, mas é verdade, porque a gente não conhece tudo sobre Cristo. O problema é que nós temos que reencontrar as perguntas, né, Silvio? E a teologia serve para isso, fazer as perguntas certas, né, para daí encontrar, né, minerar ali, quebrar pedra para encontrar a resposta de Cristo. Porque você não entrou nisso hoje, Sim. mas o Cristo é uma pessoa da Trindade, vamos dizer. E que espontaneamente decidiu vir representar a Trindade. Então, assim, é isso que ele falou, tem muito a ver com eu falei isso. brevemente quando eu falei da cristologia, né, que coloca Cristo como Deus, portanto, dentro da Trindade. Mais alguma coisa? Não, gente, muito obrigado pela assistência de vocês, a aula sempre estourando o tempo e tal, né? Muito obrigado. Na próxima aula, continuamos em Gênesis para ver a tragédia, né? O capítulo 2 dessa história, e para então nos encontrarmos, porque nós não estamos no paraíso. Como a Irene falou, nossas relações de amor não são perfeitas, são imperfeitas. E é tudo que nós conhecemos, a imperfeição, a tragédia, né? As rupturas. E depois, então, entraremos no Novo Testamento. Peraí, tem mais um comentário aqui que eu não esqueci, do Facebook, porque tem dois, às vezes eu me confundo. O Antônio César diz, excelente aula. Obrigado. E diz assim, cadê o comentário dele? Desde que o Mito entrou na igreja até hoje, a minha melhor aula dominical aconteceu agora. Amém. Obrigado, irmãos. Eu faço um grande esforço para que seja feito. E como disse o apóstolo Paulo, essa é minha glória. Obrigado. Deus abençoe. Bom fim de semana. Temos que terminar para vocês irem almoçar. Sim. Tchau. Bom fim de semana para todos.